É uma carta que chegou para nós aqui, é a Socorro Vanderlei, que mora em Garanhuns, Pernambuco. Ela tem 46 anos, é sócia também da Canção Nova, e nos disse assim: Padre Fábio, aos 19 anos conheci meu esposo. Primeiro e único namorado, nos casamos e tivemos vários filhos maravilhosos. 3 filhos maravilhosos: Nelsinho, Daniel e Walter. Daniel, portador de autismo, aos 2 anos e 8 meses descobrimos e demos início a uma maratona de pesquisas e acompanhamentos médicos para ver o que poderíamos fazer para ajudá-lo. Isso sem esquecer o primeiro recurso para iniciar as buscas, a orientação de Deus através das orações. Nelsinho, mais comunicativo, aparentemente o que estava sempre de bem com a vida, resolveu cursar psicologia, dizendo que o objetivo seria ajudar de uma forma mais direta o seu irmão, uma vez que ele sabia que na falta da minha falta e na falta do pai, ele seria o responsável pelo Daniel e possivelmente gostaria de encontrar uma cura para os problemas do irmão. No entanto, no início do 7º período do curso, ele desenvolveu uma depressão e quando fomos fazer terapias para ajudá-lo, também descobrimos que ele era portador de transtorno bipolar do humor. Tentou suicídio por 3 vezes. Nesse meio tempo, nosso terceiro filho, Walter, teve síndrome do pânico. Em 22 de abril de 2006, Daniel nos deixou. Fez uma parada cardíaca e foi para o céu quando tinha 22 anos. Nelsinho, por sua vez, com a morte do irmão, desistiu do curso de psicologia, estava no 8º período, dizendo que o curso não tinha mais sentido para ele. Retornou para casa para tentar um outro curso, se interessou por veterinária e ficou fazendo um cursinho para prestar vestibular. Ao convite do pai, Nelsinho decidiu fazer o EJC, que é o Encontro de Jovens com Cristo. No final de novembro, teve uma outra crise de depressão, nos comunicou e foi participar do encontro só nos dias 2 e 3. No dia 2 teve outra crise, tentou sair do encontro e quando fomos comunicados, eu e meu esposo fomos correndo para a sala onde tínhamos instalado vigília e o entregamos a Deus. Ele teve um lindo reencontro com o Senhor no dia seguinte, estava muito feliz. Fez uma confissão abertamente, pediu perdão pelas vezes que atentou contra a vida, tudo isso em público, durante a missa. Foi o primeiro a comungar. O recepcionamos com muita alegria e esperança, mas na madrugada do dia 4, ele se suicidou. Enforcou-se na frente de casa e estava com 24 anos. Faziam 7 meses da partida do meu outro filho, Daniel. Padre Fábio, fiquei desnorteada, mas sempre que paro para ouvir o meu interior, meu espírito está cantando belíssimas melodias e sei que é o próprio Deus me acalmando. O seu programa Direção Espiritual tem me ajudado muito, apesar das recordações, pois o seu amor pela sua mãe é muito parecido com o que vivi com a minha. E também tudo o que passei com os meus filhos. Tudo isso que vivo hoje com Walter e meu esposo Nelson. São amores que estão perto e tão distante, tão presentes e tão ausentes. Agora existe uma outra coisa, Padre. Deus imprimiu sua marca entre a ausência e a presença, entre a distância e a proximidade. É o seu amor que está acima de toda dor. Quando nos deixamos guiar por Ele, Ele coloca sua mão entre a dor e o desespero e não deixa que nós percamos a razão. Tudo passa, até o que pensamos que não passa, só não passa o amor de Deus. Com carinho e atenção, na alegria da ressurreição, Socorro Vanderlei, lá de Garanhuns, Pernambuco. Socorro, muito obrigado pelo seu testemunho, pela força das suas palavras, né? A gente sabe o quanto que é desafiador neste momento de dificuldade a gente encontrar um sentido para a vida. A gente sabe o quanto que é desafiador para o ser humano ele encontrar um motivo para prosseguir, mesmo no momento que parece que nem existe estrada. Eu tenho certeza que você que escuta a carta, escutou, né, o relato da carta do Socorro, deve ficar pensando: quanta tragédia, quanta coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo. E acaba você também se recordando daquilo que num determinado momento da sua vida você passou e que parecia que não tinha solução mesmo. Quantas vezes na nossa vida nós nos esbarramos em situações que parece que retiram todas as possibilidades das nossas mãos.
É interessante que quando essas realidades crescem dentro de nós, a primeira tentação que nós temos é a de desistir. É aquela sensação de que nós não temos forças suficientes para a gente poder continuar de pé. E é nessa hora que justamente o absolutamente contrário acontece. Sobretudo nas pessoas que conseguem, sobretudo na vida daquelas pessoas que conseguem entregar isso nas mãos de Deus. Que não é apenas um deixo lá e esqueço. Não, entregar nas mãos de Deus é a gente aceitar o silêncio da situação. Entregar nas mãos de Deus é a gente reconhecer que hoje, humanamente, nós não temos como explicar o acontecido. E que um jeito que nós temos de sobreviver a tudo isso é então a gente descansando em Deus. Sobretudo nesse momento em que a Socorro diz, né, que Deus parece cantar, soprar melodias dentro da vida dela, dentro do coração dela. Obrigado, Socorro. Que você continue nessa luta, nessa reconciliação de presença e de ausência, que é um desafio muito interessante, minha filha. É muito desafiador mesmo a gente ser capaz, a gente ter que viver a presença na ausência. Outro dia eu estava escrevendo sobre isso, né? Como é que nós podemos fazer o outro ressuscitar? A gente, no momento em que o outro vai embora da nossa vida, a maior indignação que nós temos é essa. Como é que uma pessoa que está tão viva dentro de mim vai ser sepultada agora? Você sepulta o corpo. E aí depois que sepulta o corpo, você começa a descobrir o que deste corpo está sendo ressuscitado em você. O que pertencia àquele corpo, mas que extrapolava a experiência de ser material. Não é um braço que você ressuscita, não é uma mão que você ressuscita, uma boca, não. Mas é alguma coisa daquela boca que sorria, daquele braço que agia, que ficou dentro de você. É interessante isso. O outro com seu poder de presença, o corpo do outro. A sua experiência com o outro foi uma experiência física, mas foi também uma experiência que extrapolou a realidade física. Ressurreição é isso. O bonito da gente entender a ressurreição de Jesus é que antes de ser a experiência de um sepulcro vazio, de um corpo que não está mais lá, de um corpo que estava vivo, morto e que agora está ressurreto, a experiência que os discípulos fazem é a experiência de perceber o que do Cristo estava vivo dentro deles. E essa é a experiência de ressurreição que nós precisamos aprender a fazer. Por exemplo, a experiência de perder 2 filhos, Socorro. De alguma forma esses filhos estão dentro de você. Não tem como. Não tem como você dizer que esse filho não está em você. Não tem como você negar. Não tem como você dizer que esses meninos morreram totalmente. Não. Estão na experiência daquilo que você viveu com eles, nas noites em que você cuidava, nas noites que você acordava para ir lá, ver as necessidades dele, quando eram crianças, e tudo aquilo que você ensinou como mãe, e de alguma forma hoje estão aí registrados. Todas essas informações, fazendo a experiência da ausência ser de alguma forma presença. Não está fisicamente mais no meio de nós, mas a gente pode percebê-lo em você. Cada vez que você fala da sua dor, de alguma forma você ressuscita, você faz justiça, né, à morte, a essas partidas tão inesperadas de 2 filhos que foram embora tão jovens. É um desafio, minha filha, e a gente agradece muito a Deus por você ter aceitado esse desafio. A gente agradece muito a Deus a oportunidade que você teve, ou melhor, que você viveu para poder todas essas realidades que você experimenta, mas ao mesmo tempo com tanta luta, com tanta força.